Gêmeos hiperativos destruíam tudo. Foi o problema que nenhuma babá conseguiu resolver. Até que Socorro, experiente mãe de 5 filhos e avó dedicada de 8 netos, transformou completamente a energia destrutiva em brincadeiras educativas revolucionárias. Os meninos viraram verdadeiros anjos em exatos 7 dias transformadores. Na majestosa e imponente mansão neoclássica da família Almeida, estrategicamente localizada no bairro mais nobre e exclusivo de São Paulo, especificamente na Avenida Europa, uma das regiões residenciais mais valorizadas e cobiçadas de todo o continente sul-americano, um barulho absolutamente ensurdecedor, perturbador e completamente caótico ecoava incessantemente pelos extensos corredores de mármore italiano Carrara todos os dias da semana, desde o primeiro raio de sol matinal até as últimas horas do anoitecer paulistano. Não eram máquinas pesadas de construção civil em atividade intensa. Não era uma festa animada com centenas de convidados celebrando alguma ocasião especial. Tampouco eram reformas estruturais sendo realizadas por engenheiros especializados. Eram 2 menininhos aparentemente inocentes, de apenas 4 anos e 6 meses de idade. Os gêmeos univitelinos, perfeitamente idênticos, Miguel Henrique e Gabriel Eduardo Almeida, que inexplicavelmente pareciam possuir energia física e mental suficiente para literalmente mover montanhas inteiras, demolir arranha-céus completos e transformar qualquer ambiente civilizado em um território completamente selvagem de destruição sistemática e organizada. Porém, ao invés de montanhas gigantescas ou edifícios comerciais, eles direcionavam toda essa energia aparentemente inesgotável para mover pesadíssimos sofás de couro legítimo italiano no valor individual de R$50 mil cada peça, derrubar estrategicamente e quebrar em milhares de fragmentos irreparáveis vasos de cristal tcheco autêntico caríssimos, verdadeiras obras de arte herdadas cuidadosamente de 3 gerações familiares anteriores, escalar destemidamente cortinas de seda natural, pura importada diretamente de ateliês parisienses renomados mundialmente, e sistematicamente, metodicamente e implacavelmente transformar cada cômodo luxuoso, cada espaço cuidadosamente decorado, cada ambiente meticulosamente planejado daquela residência suntuosa de exatos 5.200 metros quadrados, construídos em um verdadeiro, literal e absolutamente devastador campo de batalha comparável aos cenários pós-apocalípticos dos filmes de ação mais destrutivos de Hollywood. Dr. Ricardo Henrique Almeida, CEO experiente de 45 anos de uma poderosíssima multinacional farmacêutica especializada em medicamentos de alta complexidade que faturava impressionantes bilhões de dólares anualmente em todos os continentes do planeta. Homem extremamente bem-sucedido e habituado a resolver com facilidade matemática e eficiência empresarial os problemas mais complexos, desafiadores e aparentemente impossíveis do competitivo mundo corporativo internacional, já havia oficialmente demitido exatos 5 babás altamente especializadas, todas portadoras de diplomas universitários em pedagogia infantil, psicologia comportamental e desenvolvimento cognitivo em um período recorde de menos de 6 meses consecutivos e extremamente frustrantes. Todas essas profissionais internacionalmente qualificadas, com currículos impressionantes, incluindo especializações em universidades europeias prestigiosas como Cambridge, Oxford e Sorbonne, além de dezenas de anos de experiência prática bem-sucedida em residências de famílias bilionárias ao redor de todo o globo terrestre, invariavelmente saíam da propriedade em prantos descontrolados e desesperadores, algumas apresentando arranhões claramente visíveis nos braços descobertos e pescoço, outras com as roupas sociais completamente rasgadas e sujas de substâncias não identificadas, muitas simplesmente desistindo categoricamente no meio do primeiro dia de trabalho, sem nem ao menos conseguir completar as primeiras 4 horas de experiência prática com os gêmeos. Essas crianças são absolutamente, completamente e irreversivelmente impossíveis de controlar por qualquer método pedagógico conhecido pela ciência moderna.
São verdadeiros demônios disfarçados de anjos inocentes, gritou desesperadamente e em pânico total a última babá contratada, uma profissional altamente conceituada, diplomada pela mundialmente renomada Universidade de Cambridge, com especialização adicional em distúrbios comportamentais infantis, enquanto corria completamente apavorada e, em desespero absoluto em direção ao portão automático blindado da mansão, carregando sua bolsa de couro, Louis Vuitton, autêntica nas costas trêmulas, os cabelos loiros meticulosamente arrumados pela manhã, agora completamente desalinhados, desarrumados e cheios de purpurina colorida, e o uniforme social impecavelmente passado e engomado, que custou mais de R$ 1.000, agora completamente amassado, sujo de tinta guache multicolorida e coberto de adesivos infantis, resultado direto de mais uma travessura artística, criativa e destrutiva dos gêmeos hiperativos. Naquele exato momento dramático, dentro da sala principal de estar formal da mansão, um ambiente suntuoso, cuidadosamente decorado, com móveis exclusivos de design europeu contemporâneo, assinados por arquitetos mundialmente famosos e ornamentado com obras de arte contemporânea originais de artistas renomados, todas cuidadosamente avaliadas em valores que facilmente ultrapassavam vários milhões de reais, cada peça individual, os gêmeos corriam desenfreadamente como dois verdadeiros furacões humanos, em miniatura, deixando um rastro sistematicamente organizado de destruição criativa e caos artístico por absolutamente todos os lugares por onde suas pequenas pegadas passavam velozmente. Miguel Henrique, reconhecido como o mais ousado, corajoso e destemido dos dois irmãos gêmeos, subia com agilidade impressionante e determinação inabalável nos lustres de cristal austríaco, suspensos majestosamente no teto trabalhado de 5,5 metros de altura, balançando-se graciosamente como um pequeno Tarzan urbano em versão miniatura, enquanto seu irmão Gabriel Eduardo, não querendo de forma alguma ficar para trás na competição fraternal diária de travessuras criativas e destrutivas, tentava com determinação impressionante e força física surpreendente para sua idade escalar as cortinas de seda importada que custaram individualmente mais de R$ 15.000 por metro quadrado. O som absolutamente característico e inconfundível de algo extremamente valioso e insubstituível se quebrando violentamente em milhares de pequenos pedaços irreparáveis, ecoou dramaticamente mais uma vez pela casa completamente silenciosa. Desta vez, tratava-se especificamente de um vaso centenário de porcelana chinesa, legítima da histórica dinastia Ming, uma peça absolutamente única e completamente insubstituível que foi adquirida por mais de R$ 20.000 em um leilão internacional de arte antiga realizado em Londres. Mas o aspecto mais triste, tocante e emocionalmente devastador de toda aquela cena cotidiana, de caos sistemático e destruição organizada, era a realidade cruel de que não havia absolutamente ninguém fisicamente presente ali para pacientemente consolá-los, quando inevitavelmente se machucavam durante suas travessuras perigosas, para carinhosamente explicar com palavras simples e compreensíveis que aquilo estava moralmente errado e poderia machucá-los gravemente, ou simplesmente para abraçá-los, afetuosamente e incondicionalmente, quando eles se feriam nas próprias travessuras arriscadas, chorando sozinhos e desamparados em meio aos cacos de vidro fino e fragmentos de porcelana valiosa, espalhados perigosamente pelo chão gelado de mármore polido. Na manhã ensolarada e aparentemente promissora do dia seguinte, Dr. Ricardo Henrique Almeida permanecia completamente isolado e concentrado em seu escritório executivo particular luxuoso, estrategicamente localizado no segundo andar da imponente mansão familiar, observando seus filhos através da ampla janela panorâmica de vidro blindado importado que oferecia uma vista completa e privilegiada do jardim paisagístico meticulosamente planejado de 2.000 metros quadrados, enquanto conduzia simultaneamente uma importantíssima teleconferência internacional ao vivo com clientes empresariais europeus de Londres, Paris e Milão, além de investidores asiáticos influentes de Tóquio, Hong Kong e Singapura,
discutindo detalhadamente contratos multimilionários em dólares americanos que poderiam definitivamente definir o futuro financeiro estratégico de sua empresa farmacêutica para os próximos 5 anos consecutivos de crescimento exponencial. Do lado externo da residência familiar, em meio ao jardim botânico meticulosamente planejado e executado por paisagistas internacionalmente renomados e premiados que custaram uma fortuna equivalente ao valor de mercado de 10 casas populares completas, Miguel Henrique e Gabriel Eduardo corriam desenfreadamente como pequenos selvagens urbanos em liberdade total, arrancando impiedosa e sistematicamente flores raras e exóticas importadas de diversos continentes do sofisticado paisagismo que representou um investimento de centenas de milhares de reais, jogando punhados generosos de terra preta úmida e fertilizada diretamente na piscina infinita de águas cristalinas, tratadas com os mais modernos e caros sistemas de purificação e climatização europeus disponíveis no mercado mundial, e gritando em decibéis tão altos, perturbadores e ensurdecedores que os vizinhos milionários das mansões adjacentes e circundantes já haviam apresentado formalmente reclamações oficiais por escrito 3 vezes consecutivas naquela mesma semana, ameaçando seriamente processos judiciais por perturbação do sossego público e poluição sonora urbana. Não, senhor. Definitivamente não posso e não vou cancelar a reunião de negócios estratégica agendada para hoje à noite com os investidores japoneses da Toyota e os representantes alemães da Bayer, declarava o pai ao telefone com voz extremamente firme, autoritária e inflexível, sem sequer conseguir tirar os olhos cansados, estressados e sobrecarregados dos complexos relatórios financeiros detalhados, gráficos estatísticos coloridos e planilhas eletrônicas de números espalhados completamente desordenados sobre a mesa executiva de mogno maciço africano, importado diretamente das florestas preservadas do continente africano. Minha esposa, Patrícia Cristina, viajou novamente para Paris em mais uma de suas intermináveis e dispendiosas viagens de compras de alta costura e eventos sociais exclusivos de alta sociedade internacional. Sim, eu tenho plena consciência e conhecimento de que as crianças estão atravessando uma fase extremamente complicada, desafiadora e aparentemente impossível de administrar. Mas business é business. Os lucros da empresa não podem parar ou diminuir por causa de birras infantis temporárias. Contrate imediatamente outra babá altamente especializada através da agência Premium, pode ser a 6ª, 7ª, 10ª ou 20ª se for necessário. O dinheiro definitivamente não é problema neste momento. Enquanto isso acontecia no andar superior, simultaneamente no andar térreo da residência, um estrondo absolutamente ensurdecedor e aterrador fez toda a estrutura arquitetônica da casa vibrar violentamente, como se fosse um pequeno terremoto localizado. Miguel Henrique havia empurrado com força descomunal para sua idade uma mesa de centro de vidro temperado importado, que se estilhaçou dramaticamente em milhares de fragmentos cortantes espalhados por toda a sala de estar. Gabriel Eduardo, ao presenciar o irmão gêmeo machucado e sangrando visivelmente no joelho direito, começou a chorar desesperadamente, não exatamente de dor física própria, mas de uma solidão emocional profunda, avassaladora e devastadora que apenas crianças completamente abandonadas emocionalmente por seus pais conseguem verdadeiramente conhecer e experimentar na prática. Foi precisamente nesse momento crítico e decisivo que Socorro Aparecida da Silva chegou pontualmente para o primeiro dia oficial de trabalho na residência. Aos 52 anos de idade e com uma vida inteira dedicada ao cuidado de outras pessoas, mãe biológica orgulhosa de 5 filhos, já completamente crescidos e independentes, avó dedicada e carinhosa de 8 netos adorados que ela cuidava regularmente nos fins de semana, ela havia criado sozinha e com muito sacrifício cada um de seus filhos, enquanto trabalhava incansavelmente como faxineira profissional em casas de famílias de classe média alta durante mais de 2 décadas consecutivas de trabalho honesto e dedicado. Seus cabelos naturalmente grisalhos estavam cuidadosamente presos num coque simples e elegante,
Suas mãos, visivelmente calejadas, carregavam orgulhosamente as marcas de décadas de trabalho honesto, digno e incansável, e seus olhos castanhos profundos e expressivos guardavam silenciosamente toda a sabedoria acumulada de quem conhece intimamente e compreende profundamente o coração infantil em todas as suas complexidades, necessidades e vulnerabilidades emocionais. Ao entrar na sala luxuosa e imediatamente visualizar Gabriel Eduardo chorando completamente sozinho e desamparado ao lado do irmão Miguel Henrique, ferido e sangrando, algo poderoso e incontrolável despertou instantaneamente dentro do peito caloroso de Socorro. Não era apenas o instinto profissional automático de uma funcionária doméstica bem treinada e experiente. Era o instinto maternal profundo, genuíno e inato de uma mulher que reconheceu imediatamente e sem hesitação duas crianças pequenas e vulneráveis, carentes de amor verdadeiro, atenção sincera e cuidado maternal incondicional. Meu Deus do céu abençoado, o que aconteceu aqui com vocês, meus anjinhos preciosos? Murmurou ela com voz embargada pela emoção, largando imediatamente todos os produtos de limpeza profissionais e correndo instintivamente em direção aos meninos feridos e assustados. Miguel Henrique, ainda com o joelho machucado, sangrando e causando dor visível, olhou desconfiadamente para aquela senhora completamente desconhecida, com uma mistura de curiosidade e receio. Gabriel Eduardo parou abruptamente de chorar por um momento, completamente intrigado com aquela voz doce, preocupada e genuinamente carinhosa. Algo que eles não escutavam há muito, muito tempo em suas jovens vidas. Dr. Ricardo desceu apressadamente as escadas naquele momento exato, visivelmente irritado e impaciente com o barulho perturbador que havia interrompido sua importantíssima teleconferência internacional. Desculpe sinceramente o transtorno desnecessário, senhora Socorro. Eles são naturalmente assim mesmo todos os dias, completamente impossíveis de controlar por qualquer método conhecido. Apenas faça seu trabalho doméstico normalmente e tente ao máximo ignorar essas destruições constantes. Eu pago religiosamente todos os prejuízos materiais no final de cada mês. Socorro olhou diretamente para o patrão com uma expressão facial que ele nunca havia presenciado em absolutamente nenhuma funcionária anterior. Não era submissão servil, não era medo respeitoso ou intimidação, era a determinação feroz, inabalável e corajosa de uma mãe experiente, protegendo instintivamente filhotes feridos e abandonados emocionalmente. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você já presenciou uma situação onde uma criança precisava mais de carinho do que de dinheiro? Como se sentiu? Suas experiências pessoais são muito importantes para nós e para outros pais que assistem. Enquanto o Dr. Ricardo saía apressadamente da mansão para mais uma reunião empresarial urgente e inadiável, em seu escritório corporativo, Socorro se ajoelhou carinhosamente no chão gelado de mármore polido, posicionando-se cuidadosamente na altura dos gêmeos assustados. Suas mãos experientes e delicadas examinaram o ferimento no joelho de Miguel Henrique com a precisão técnica de uma enfermeira pediatra altamente qualificada e a ternura infinita de uma avó amorosa cuidando de seu neto mais querido. "Dói muito, meu amor do coração?" perguntou ela com voz suave e melodiosa, tirando cuidadosamente um lenço de tecido limpo e perfumado de sua bolsa pessoal. Miguel, completamente acostumado com babás profissionais que sistematicamente gritavam com ele ou simplesmente ignoravam completamente seus machucados e necessidades emocionais, ficou genuinamente surpreso e tocado com aquela preocupação absolutamente genuína e desinteressada. "Dói sim, tia", respondeu ele em voz baixa e vulnerável, pela primeira vez em muitos meses sem gritar desesperadamente ou fazer birras teatrais para chamar atenção. Socorro limpou o ferimento com cuidado maternal extremo, soprando delicadamente para amenizar a ardência natural da lesão. "Pronto, benzinho do meu coração. Agora vamos colocar um curativo bem bonito e colorido aqui no seu joelhinho. Você gosta de desenhos de super-heróis corajosos?" Os olhinhos castanhos de Miguel se iluminaram instantaneamente com um brilho que não aparecia há muitos e muitos meses. Há tanto tempo ninguém perguntava sinceramente do que ele gostava,
Quais eram seus interesses pessoais ou suas preferências individuais? Socorro abriu sua bolsa de trabalho e tirou um curativo colorido e adesivo com desenhos detalhados do Homem-Aranha. Ela sempre carregava alguns diferentes na bolsa, uma lembrança carinhosa dos tempos saudosos em que cuidava de seus próprios filhos pequenos quando eram crianças. Gabriel Eduardo se aproximou lentamente e com curiosidade, intrigado com aquela situação completamente inédita e reconfortante. "Tia bonita, ele vai ficar bom mesmo?" perguntou com a voz ainda embargada de choro e preocupação fraternal genuína. "Vai ficar perfeito, meu docinho precioso. E sabe por que eu tenho tanta certeza? Porque quando a gente se machuca, precisamos de cuidado carinhoso e amor verdadeiro para sarar completamente. Não é apenas o curativo médico que cura o machucado, é principalmente o amor e o carinho também." Pela primeira vez em muitos meses consecutivos, os gêmeos ficaram completamente quietos e atentos, sentados pacientemente no chão frio ao lado de Socorro, observando cada movimento dela com fascínio total. Ela notou imediatamente que eles estavam com as roupinhas de grife completamente sujas e mal cuidadas, os cabelos loiros desalinhados e despenteados, e, principalmente, com aquele olhar vazio e perdido característico de crianças pequenas que não sabem o que é receber atenção verdadeira, cuidado sincero e amor incondicional. "Vocês já tomaram café da manhã nutritivo hoje, meus príncipes?" perguntou ela com carinho, já intuindo a resposta pelo som dos estômagos roncando dos meninos e pela palidez em seus rostinhos. Gabriel balançou a cabeça negativamente, com tristeza visível. "A babá que trabalhou ontem esqueceu completamente de fazer nossa comida, e o papai já tinha saído muito cedo para o trabalho, como sempre faz." Socorro sentiu o coração maternal apertar dolorosamente no peito. Levantou-se calmamente e estendeu as duas mãos carinhosas em direção às crianças. "Então vamos agora mesmo para a cozinha, meus amores. A tia Socorro vai preparar um café da manhã especial e delicioso para dois super-heróis muito corajosos e especiais." Na cozinha gourmet ultramoderna da mansão, um ambiente sofisticado equipado com os eletrodomésticos mais avançados e caros do mundo inteiro, importados diretamente da Alemanha e Itália, Socorro conscientemente ignorou toda a tecnologia disponível e fez algo que absolutamente nenhuma babá anterior havia sequer pensado em fazer. Ela colocou os gêmeos para ajudar ativamente na preparação da refeição. Miguel ficou orgulhosamente responsável pela importante tarefa de colocar as fatias de pão integral na torradeira automática, enquanto Gabriel ganhou a missão especial e delicada de mexer cuidadosamente o achocolatado nutritivo com uma colher de pau. "Tia Socorro, por que a senhora está deixando a gente mexer na cozinha?" perguntou Gabriel com curiosidade genuína, concentrado intensamente na tarefa, como se fosse literalmente a coisa mais importante do mundo inteiro. "Porque vocês são meninos extremamente inteligentes, capazes e responsáveis, meus amores preciosos. Vocês só precisam de alguém que acredite verdadeiramente em vocês e que reconheça o potencial maravilhoso que vocês têm", respondeu Socorro com sinceridade total, observando atentamente como eles se comportavam de forma completamente diferente quando se sentiam genuinamente úteis, valorizados e respeitados como indivíduos únicos. Enquanto preparavam o café da manhã cooperativamente, Socorro começou a cantar uma música simples e melodiosa que costumava cantarolar carinhosamente para seus próprios filhos durante a infância deles. A melodia suave e reconfortante ecoou pela cozinha silenciosa. E pela primeira vez em muito tempo, aquela casa luxuosa teve o som genuíno de alegria infantil verdadeira, ao invés dos gritos constantes de desespero, frustração e abandono emocional. Miguel e Gabriel a acompanhavam entusiasticamente na música infantil, inventando palavras criativas e rindo gostosamente quando erravam o ritmo. Era como se uma magia maternal poderosa e transformadora estivesse gradualmente transformando aquele ambiente anteriormente frio e luxuoso em um verdadeiro lar acolhedor, caloroso e cheio de vida. Durante os próximos dias consecutivos, algo absolutamente extraordinário e surpreendente começou a acontecer sistematicamente na mansão da família Almeida. Socorro chegava pontualmente todos os dias às 8 horas da manhã
E antes mesmo de sequer tocar nos produtos de limpeza profissionais ou começar qualquer tarefa doméstica, procurava imediatamente pelos gêmeos para saber carinhosamente como eles haviam passado a noite e se precisavam de alguma coisa específica. "Bom dia, meus príncipes lindos", ela dizia todos os dias com o mesmo entusiasmo maternal genuíno, e Miguel e Gabriel corriam desenfreadamente para abraçá-la com uma alegria pura e espontânea que Dr. Ricardo nunca havia presenciado em toda a vida dos filhos. O pai observava frequentemente aquelas cenas tocantes do alto da escadaria de mármore, genuinamente intrigado e confuso com a transformação comportamental radical dos filhos, mas ainda teimosamente convencido de que trabalho corporativo era infinitamente mais importante que vida familiar. Socorro tinha uma teoria pedagógica simples e prática, baseada solidamente em décadas de experiência maternal real e observação cuidadosa do comportamento infantil. Crianças diagnosticadas como hiperativas não são verdadeiramente crianças problemáticas por natureza, são simplesmente crianças com energia física e mental que precisa ser inteligentemente canalizada de forma positiva, produtiva e educativa. Ela começou imediatamente a criar brincadeiras educativas inovadoras e divertidas que transformavam sistematicamente a energia destrutiva em diversão produtiva, aprendizado significativo e cooperação fraternal. Que tal deixar aquele like maroto e se inscrever no canal? O que essa faxineira incrível está fazendo vai muito além de simplesmente limpar a casa. E você precisa ver o que acontece na sequência. Vocês acham que ela está certa em se aproximar tanto das crianças? Na segunda-feira transformadora, Socorro ensinou pacientemente aos gêmeos a revolucionária competição de limpeza. Miguel ficava orgulhosamente responsável por organizar meticulosamente todos os brinquedos espalhados do lado esquerdo do quarto luxuoso, enquanto Gabriel cuidava dedicadamente do lado direito com igual responsabilidade. O vencedor da competição amigável ganhava o direito especial de escolher qual história emocionante a tia Socorro contaria dramaticamente na hora sagrada do almoço. "Não é trabalho chato, meus anjinhos queridos, é brincadeira divertida", explicava ela com entusiasmo contagiante. "E olhem só como vocês são caprichosos e organizados, muito melhor que muitos adultos que eu conheço pessoalmente." Na terça-feira educativa, Socorro criou genialmente a gincana da matemática divertida. Os gêmeos tinham que contar cuidadosamente quantos brinquedos conseguiam guardar organizadamente em exatamente 1 minuto cronometrado. Quem chegasse mais perto do número correto ganhava um abraço extra carinhoso na hora da história noturna. Na quarta-feira criativa foi a vez da empolgante Olimpíada da Criatividade. Socorro juntou cuidadosamente caixas de papelão resistente que estavam sendo desperdiçadas no lixo da casa e desafiou Miguel e Gabriel a construírem cooperativamente um castelo medieval imaginário. Em exatamente 2 horas concentradas, os meninos que anteriormente destruíam absolutamente tudo estavam completamente focados, cooperando harmoniosamente e criando juntos pela primeira vez. "Tia Socorro, querida", disse Miguel no final da brincadeira construtiva, "como a senhora sabe de tantas brincadeiras legais e divertidas?" Socorro sorriu com aquele sorriso maternal caloroso que aquece instantaneamente o coração mais frio. "Porque eu cuidei carinhosamente de 5 crianças que também tinham muita energia para gastar, exatamente igual vocês dois. E sabem de uma coisa muito importante? Criança agitada não é criança ruim ou problemática. É criança extremamente inteligente, que só precisa de direção amorosa e compreensão verdadeira." Dr. Ricardo, que havia chegado excepcionalmente mais cedo naquele dia por ter cancelado uma reunião menos importante, presenciou toda aquela cena tocante do alto da escada de mármore. Pela primeira vez em muitos anos de paternidade, seus filhos estavam genuinamente concentrados, visivelmente sorridentes e demonstrando cooperação espontânea. Não havia gritos desesperados, não havia birras teatrais, não havia destruição sistemática de objetos valiosos. Mas a transformação comportamental radical dos gêmeos não passou completamente despercebida por outras pessoas que frequentavam a casa.
A nova babá noturna, contratada para os turnos da madrugada, chegou na quinta-feira seguinte, reclamando amargamente. Essas crianças estão extremamente estranhas e diferentes. Ficam constantemente perguntando onde está a tia Socorro e se ela vai voltar amanhã cedo. Parecem que não reconhecem mais minha autoridade profissional. Socorro ouviu pacientemente a reclamação injusta e teve uma conversa séria, respeitosa, mas firme com o Dr. Ricardo naquela tarde. Com todo o respeito que o senhor merece, doutor, mas as crianças não precisam fundamentalmente de autoridade rígida. Precisam desesperadamente de amor incondicional e compreensão genuína. A babá pode perfeitamente cuidar da rotina noturna básica, mas durante o dia inteiro, deixe que eu cuide dos meninos do meu jeito maternal. Seu jeito específico? Perguntou o Dr. Ricardo, com um ceticismo visível e curiosidade crescente. Você é faxineira doméstica, não pedagoga formada ou psicóloga infantil. Socorro respirou profundamente, preparando-se mentalmente. Era chegada a hora inevitável de revelar um pouco mais de seu passado profissional e pessoal. Dr. Ricardo, antes de me tornar faxineira por necessidade financeira, eu cuidei dedicadamente de crianças com necessidades especiais num abrigo municipal por 15 anos consecutivos. Criei sozinha 5 filhos maravilhosos. 3 deles eram diagnosticados como hiperativos, exatamente como Miguel e Gabriel. Posso não ter diploma universitário emoldurado na parede, mas tenho doutorado completo em coração de mãe verdadeira. Dr. Ricardo ficou completamente em silêncio por alguns minutos, processando cuidadosamente aquela informação reveladora. Naquele momento preciso, os gêmeos desceram correndo alegremente as escadas, não para fazer bagunça destrutiva como habitualmente faziam, mas para orgulhosamente mostrar um desenho colaborativo que haviam feito juntos pela primeira vez, o primeiro desenho cooperativo de suas jovens vidas. Papai, olha que legal! Eu e o Gabriel fizemos um desenho da nossa família inteira, disse Miguel entusiasticamente, mostrando um papel colorido onde havia 4 pessoas desenhadas com giz de cera. Papai, Miguel, Gabriel e tia Socorro, ocupando uma posição central e de destaque. Na quinta-feira seguinte, Socorro criou a oficina de pequenos ajudantes. Cada gêmeo recebeu responsabilidades específicas e adequadas para sua idade. Miguel ficou encarregado de regar as plantas do jardim interno com um regador pequeno e colorido. Gabriel assumiu a importante missão de alimentar os peixinhos dourados do aquário da sala. Pela primeira vez, eles se sentiam verdadeiramente úteis e valorizados. Tia, por que ninguém nunca deixou a gente ajudar antes? Perguntou Gabriel, enquanto observava os peixes nadarem graciosamente. Porque muitas pessoas adultas esquecem que crianças inteligentes como vocês adoram se sentir importantes e úteis. Vocês não são pequenos demais para ajudar. São pequenos ajudantes perfeitos, respondeu Socorro, vendo o orgulho brilhando nos olhinhos dos meninos. Na sexta-feira da mesma semana, foi implementada a Academia de Pequenos Cientistas. Socorro trouxe de casa alguns experimentos simples e seguros. Misturar bicarbonato com vinagre para criar vulcões, plantar feijões em algodão úmido, observar como o óleo não se mistura com água. Os gêmeos ficaram fascinados com cada descoberta. Isso é mágica, tia Socorro, exclamou Miguel ao ver a reação efervescente do bicarbonato. Não é mágica, meu príncipe. É ciência. E vocês são cientistas muito talentosos, explicou Socorro, plantando sementes de curiosidade intelectual que nunca haviam sido regadas antes. Durante esse período transformador, Dr. Ricardo começou a chegar gradualmente mais cedo do trabalho, não por obrigação, mas por genuína curiosidade. Ele queria entender como uma faxineira sem formação universitária estava conseguindo o que 5 babás diplomadas não conseguiram: transformar seus filhos em crianças colaborativas, curiosas e felizes. Numa tarde de quinta-feira, ele observou Socorro ensinando os gêmeos a fazer docinhos simples na cozinha. Miguel quebrava os ovos com cuidado extremo, Gabriel mexia a massa com concentração total. Não havia bagunça excessiva, não havia brigas, apenas cooperação natural e alegria genuína. Como você consegue? Perguntou o Dr. Ricardo, aproximando-se da cozinha pela primeira vez em meses.
Socorro sorriu humildemente. Doutor, criança não é problema para ser resolvido. É semente para ser cultivada com amor. Nos comentários me digam, vocês já viram uma criança que só se acalma com uma pessoa específica? O que acham que faz uma criança confiar tanto assim em alguém? Quero muito saber suas experiências pessoais e familiares. A situação chegou ao ponto crítico e decisivo numa sexta-feira chuvosa e melancólica, quando o doutor Ricardo recebeu uma ligação oficial da diretoria da escola particular mais prestigiosa e cara da cidade, onde pretendia matricular os gêmeos no mês seguinte para iniciar a educação formal. Dr. Almeida, disse a diretora pedagógica, com tom profissional e ligeiramente constrangido pelo telefone, realizamos cuidadosamente a avaliação comportamental e psicopedagógica dos meninos Miguel e Gabriel, conforme previamente solicitado e acordado. Infelizmente, após análise técnica detalhada, Miguel e Gabriel foram reprovados no rigoroso teste de adaptação social. Eles demonstraram um comportamento extremamente agitado, não conseguem manter concentração por períodos adequados e tiveram episódios preocupantes de agressividade com outras crianças durante as atividades em grupo. Nossa instituição de ensino não possui estrutura especializada para alunos com esse tipo específico de comportamento desafiador. Doutor. Ricardo desligou o telefone com o ego profundamente ferido e o orgulho paternal abalado. Seus filhos, herdeiros diretos de um império empresarial multimilionário, futuros líderes de uma dinastia financeira, haviam sido categoricamente rejeitados pela escola mais cara, conceituada e socialmente prestigiosa da cidade. Pela primeira vez em sua vida adulta bem-sucedida, ele se deu conta dolorosamente de que todo o dinheiro do mundo não resolveria automaticamente esse problema complexo. Naquela tarde cinzenta e melancólica, quando Socorro chegou pontualmente para o trabalho diário, encontrou os gêmeos chorando desconsoladamente no quarto luxuoso. Dr. Ricardo havia gritado com eles pela manhã, culpando-os injustamente pela vergonha social na escola prestigiosa. As crianças estavam visivelmente assustadas, confusas e profundamente magoadas, e haviam voltado temporariamente ao comportamento destrutivo anterior. Haviam quebrado 2 jogos educativos caros e rasgado 3 livros infantis ilustrados. Socorro se ajoelhou maternalmente entre os dois, abrindo os braços num abraço acolhedor e protetor. O que aconteceu, meus anjinhos preciosos? Por que vocês estão tão tristinhos hoje? O papai disse que somos crianças ruins e impossíveis, soluçou Gabriel com o coração partido. Disse que a escola não quer a gente porque somos crianças problema que só trazem vergonha. Socorro sentiu uma indignação maternal poderosa tomar conta completamente de seu coração protetor. Ela havia passado uma semana inteira trabalhando pacientemente para mostrar àquelas crianças vulneráveis que elas eram capazes, inteligentes e dignas de amor. E agora, um momento de insensibilidade paterna havia brutalmente destruído toda aquela construção cuidadosa de autoestima infantil. Escutem muito bem o que a tia Socorro vai falar com vocês, disse ela com firmeza maternal, segurando os rostinhos assustados dos gêmeos entre suas mãos calejadas, mas carinhosas. Vocês não são crianças ruins ou problemáticas. Vocês são crianças especiais, extremamente inteligentes e cheias de energia maravilhosa. E sabem por que eu tenho absoluta certeza disso? Porque esta semana vocês me mostraram que podem ser os meninos mais carinhosos, colaborativos e criativos do mundo inteiro. Miguel parou de chorar gradualmente. É verdade mesmo, tia. É a mais pura verdade, meu amor. E agora a tia Socorro vai provar para todo mundo, inclusive para seu papai, que vocês são crianças absolutamente maravilhosas e especiais. Socorro tomou uma decisão extremamente corajosa e arriscada para sua posição profissional. Pegou o telefone residencial da casa e ligou diretamente para a escola, pedindo respeitosamente uma segunda oportunidade. Diretora, eu sou Socorro, a cuidadora atual dos gêmeos Almeida. Sei que eles foram reprovados na avaliação inicial, mas gostaria de propor humildemente um teste diferente e mais justo. Me dê apenas 1 hora com eles na escola, na presença de todos os avaliadores profissionais. Se eles não se comportarem perfeitamente durante esse período, aceito definitivamente que não são adequados para sua prestigiosa instituição.
A diretora, genuinamente curiosa com aquela proposta inusitada e confiante, aceitou o desafio para a segunda-feira seguinte. Durante o fim de semana inteiro, Socorro preparou os gêmeos com o cuidado e dedicação de uma mãe, preparando filhos para a apresentação escolar mais importante de suas vidas. Ela ensinou técnicas simples de respiração para controlar a ansiedade infantil, criou sinais secretos para a comunicação não verbal entre eles e, principalmente, encheu os dois de confiança genuína e amor próprio sólido. Vocês vão mostrar para aquelas pessoas que meus meninos são os mais educados, inteligentes e carinhosos da cidade inteira, dizia ela carinhosamente, ajeitando as camisinhas sociais dos gêmeos com cuidado maternal. Mas lembrem-se sempre, não façam isso para impressionar ninguém. Façam porque vocês são assim por dentro. Só estavam escondendo esse lado maravilhoso de vocês. Na segunda-feira decisiva, Socorro chegou à escola acompanhada orgulhosamente de Miguel e Gabriel. Doutor. Ricardo também estava presente, visivelmente cético, mas secretamente curioso para ver o resultado daquele experimento educacional. O que aconteceu durante a próxima hora foi posteriormente descrito pela diretora experiente como o caso mais impressionante e surpreendente de transformação comportamental que já presenciei em 20 anos de educação infantil especializada. Os gêmeos entraram na sala de avaliação de mãos dadas, cumprimentaram educada e respeitosamente todos os adultos presentes e durante 60 minutos completos demonstraram concentração exemplar, criatividade surpreendente, cooperação espontânea e inteligência emocional, que impressionaram até os psicólogos mais experientes e céticos da escola. Quando uma das avaliadoras perguntou diretamente como eles haviam conseguido aquela mudança comportamental tão drástica em tão pouco tempo, Gabriel respondeu com a sinceridade pura e tocante característica das crianças. A tia Socorro ensinou que a gente pode usar nossa energia para coisas boas e úteis, não para fazer bagunça destrutiva. Ela disse que somos crianças especiais e inteligentes, não crianças ruins como todo mundo falava. Doutor. Ricardo observava tudo em estado de choque completo e admiração crescente. Aqueles eram realmente seus filhos? As mesmas crianças que ele considerava impossíveis de lidar estavam ali, comportando-se melhor que muitos adultos educados que ele conhecia no mundo corporativo. No final da avaliação impressionante, a diretora se aproximou respeitosamente de Socorro. Senhora, qual é exatamente sua formação acadêmica oficial em pedagogia infantil ou psicologia comportamental? Socorro sorriu humildemente, sem qualquer pretensão. Eu não tenho formação acadêmica universitária, diretora. Eu tenho formação maternal real. Cuidei de 5 filhos e trabalho com crianças há mais de 20 anos consecutivos. Às vezes, o coração ensina muito mais que todos os livros do mundo. A diretora ficou impressionada. Bem, seus métodos são claramente eficazes. Miguel e Gabriel estão aprovados. Dr. Ricardo permaneceu em silêncio durante todo o trajeto de volta para casa. Naquela noite, depois que os gêmeos foram dormir pacificamente, sem birras, sem choro, apenas com histórias carinhosas e beijos de boa noite, ele procurou Socorro na cozinha. Socorro, eu preciso pedir sinceras desculpas, disse ele, mostrando uma humildade que ela nunca havia presenciado. Eu achava que ser bom pai significava exclusivamente dar tudo de melhor em termos materiais. Babás caras, escola cara, brinquedos caros, mas você mostrou que meus filhos precisavam de algo que todo o dinheiro do mundo não pode comprar. Socorro serviu um café fumegante para o patrão, agora também amigo e parceiro na educação das crianças. Doutor, o senhor é sim um bom pai. Só estava perdido, igual muitos pais ficam na correria moderna. O importante é que agora o senhor descobriu que tempo de qualidade e atenção sincera são os presentes mais preciosos que existem. 3 meses se passaram desde aquele dia transformador na escola. A mansão dos Almeida havia se transformado completamente em sua essência. Os corredores que antes ecoavam gritos desesperados e barulho de objetos se quebrando, agora tinham constantemente o som melodioso de risadas genuínas, conversas carinhosas e brincadeiras educativas estimulantes. Doutor. Ricardo, profundamente impactado e transformado pela metamorfose comportamental dos filhos,
tomou uma decisão empresarial importante. Contratou Socorro como governanta principal da casa, com um salário 3 vezes maior que o original e a responsabilidade integral pelos cuidados especializados dos gêmeos durante todo o período diurno. Mais importante que a valorização financeira, ele começou a chegar sistematicamente mais cedo do trabalho. Não para fiscalizar se os filhos estavam se comportando adequadamente, mas para participar ativamente das atividades educativas criadas por Socorro. Pela primeira vez em muitos anos de paternidade, Dr. Ricardo descobriu que seus filhos eram crianças absolutamente incríveis, cheias de personalidade única e inteligência surpreendente. Papai, você quer brincar de gincana da matemática com a gente hoje? Perguntou Miguel numa tarde ensolarada de quinta-feira, correndo entusiasticamente para abraçar o pai, que acabara de chegar do escritório. Dr. Ricardo olhou carinhosamente para Socorro, que sorria aprovando aquela aproximação familiar saudável. Claro, campeão, mas vocês vão ter que me ensinar as regras. Eu não sou tão bom nisso quanto vocês dois. Gabriel riu gostosamente da resposta honesta do pai. Você não tem problema nenhum, papai. A tia Socorro disse que todo mundo pode aprender coisas novas, até os adultos importantes. 6 meses depois, os gêmeos Almeida eram considerados oficialmente os alunos mais bem adaptados, colaborativos e queridos de toda a escola. Eles haviam se tornado exemplos vivos de como crianças diagnosticadas como hiperativas podem canalizar sua energia natural de forma positiva quando recebem orientação adequada e amor incondicional. Socorro continuou trabalhando devotadamente na família, mas agora com um título especial que os gêmeos inventaram carinhosamente: gerente de felicidade da casa. E toda vez que Dr. Ricardo via seus filhos brincando harmoniosamente, aprendendo com curiosidade e crescendo de forma saudável, ele lembrava da lição mais importante que uma faxineira experiente havia ensinado para um CEO milionário. Amor maternal não tem preço, diploma ou classe social. A energia anteriormente destrutiva dos gêmeos havia se transformado completamente em energia criativa e produtiva, e aquela casa, que antes parecia um campo de batalha, se tornou finalmente o que sempre deveria ter sido desde o início: um lar verdadeiro, cheio de amor incondicional, onde crianças podem ser autenticamente crianças, mas crianças felizes, seguras e profundamente amadas. Obrigado por assistir até o final. Se essa história tocou seu coração de mãe, pai ou pessoa que ama crianças, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. Qual foi o momento que mais te emocionou? Mas antes de partir, me responda. Você acredita que amor e paciência podem transformar qualquer criança, mesmo as mais difíceis? Nos próximos vídeos, traremos mais histórias que mostram como o amor maternal pode mover montanhas. Até a próxima!